Fala galera desse canal que está cada vez mais nota 10. No vídeo de hoje, um bate-papo com o Thiago Vieira, meu irmão, meu amigo, uma conversa sobre maçonaria. Quem disse que maçom não fala? Fala! Brunão, solta a vinheta! Thiago, que legal, cara, receber você aqui. Bem-vindo ao canal. Muito obrigado, meu irmão. É um prazer estar aqui. Espero poder responder à altura que você precisa e atender aí todos os seus espectadores, né, na verdade. Vamos conversar o seguinte. Você hoje está venerável, né? Venerável mestre de uma loja, para quem não entende a linguagem, como se fosse o líder, o presidente, né? Então, tem mandato, por um período, né? Por uma gestão. Sim, a gente reproduz integralmente como funciona o mundo regular, né? Nós temos poderes executivo, legislativo, judiciário e principalmente os cargos, né? No caso, legislativo e executivo, eles são feitos a partir de voto e eleição. Sim, democracia. Entendeu? Sim. E você está numa nova loja, num novo projeto que surgiu, que tem a ver com o rito de York, né? Que é um rito inglês, que é a loja que surgiu agora, que é uma loja nova, que é a John Harris, né? Isso. Como é que foi o processo de surgimento e composição dessa loja? Só para explicar que o Júnior colocou sobre rito, só para o pessoal entender um pouquinho, sim. Que rito, na verdade, o ritual é o modo como a gente se organiza e processa nos ambientes. E nós temos alguns que são praticados no Brasil e no mundo, né? Com nada religioso, né? Não necessariamente, é mais a forma que a gente se comporta, que a gente circula. Tem acho que é a raiz filosófica religiosa, né? A gente se pergunta, né? É loja? Vende alguma coisa? Né? Eu acho que é mais fácil falar oficina, né? Porque é um lugar onde a gente trabalha, né? Eu acho que seria mais ou menos por aí. A linguagem seria essa. Como é que foi o processo aí de surgimento da John Harris? Na verdade é porque esse ritual, né, que são essas práticas, né, que nós temos lá dentro, eles se diferenciam, né, de lugar para lugar. E no mundo surgiram muitos rituais. Na Alemanha surgiu um, na França, esse no caso em inglês, né? Então, em muitos lugares surgiram formas de se portar dentro das lojas. E no caso nosso é inglês, né? Sim. A gente faz o York, como você falou, só diferenciando um pouquinho, porque você tem York americano e você tem York inglês. Nós praticamos o inglês europeu, no caso, também conhecido como emulation, né? Ou emulação, ligado à grande loja unida da Inglaterra. Nesse ritual, na verdade, a disposição desse templo ele é diferente da imensa maioria do que se pratica aqui no Brasil. Então, para a gente poder executar isso com mais perfeição, né, com mais ordem, né, a gente decidiu construir um templo. E foi isso que fizemos, situado ali no Maruípe. Ali. Essa ritualística, né, digamos assim, Sim. Ela pede que a loja seja específica para esse rito acontecer. Sim, e esse e alguns outros que têm alguma semelhança também. Como é que foi o processo de construção do templo? Que vocês pegaram basicamente do zero, né? Sim, do zero, né? Foi do zero. Foi do zero, literalmente. A gente só tinha uma laje e 4 paredes. E a parte de edificação, a gente contou com a ajuda de corajosos irmãos, né? Que se reuniram e decidimos trazer plantas, né, da Inglaterra e fazer com o máximo de perfeição possível que se pratica, no caso, na Inglaterra, diferente da disposição média que temos. Sim. Cedido esse espaço pela loja Humildade e Fraternidade, que situa-se ali também na Marechal Campos, né? E aí nós caímos para dentro desse projeto e ao longo de alguns meses a gente conseguiu, com êxito, concluir e fundar essa loja. Só uma coisa importante que eu gosto de falar, que é o seguinte, que muitos espaços surgem muitas vezes de divisões, né, ou coisa desse tipo. A nossa loja lá, nosso ambiente de reunião, ele surgiu justamente do contrário, da união de irmãos. Legal. Porque muitos irmãos queriam estudar, aprender, e eu acho que eu realmente me incluo nesse grupo, e nós nos unimos, nos mantivemos, né, nas nossas... nova ritualística, isso. Né? E essas pessoas foram para lá com a finalidade de ajudar... E todos estão em lojas e também contribuindo lá com o nosso ambiente. Então, na verdade, ela foi um ponto não de divergência, ela teve um ponto de união e crescimento. Eu acho que para todos. Esse é o lema, né? Esse é o lema. Envolve união. Hoje, assim, eu queria, assim, só para a gente poder tirar um mito, né, que as pessoas têm, porque maçonaria já foi tido durante muito tempo como sociedade secreta, né? Por uma necessidade até, que eu queria que você falasse disso, porque na Idade Média, maçons foram perseguidos, né? Foram mortos. Então as reuniões tinham que ser extremamente secretas. Fala um pouquinho disso. Hoje está mais para discreto, né? O secreto ele fez-se necessário em alguns momentos.
E o maçom sabe ser secreto se precisar. Ele Pode, sabe. Se precisar voltar. Seremos. Mas foram muitos períodos, na verdade. Sim. Por exemplo, a gente tem... Eu acho que a raiz mesmo da grande perseguição maçônica, ela veio com uma cisão de uma injustiça reconhecida pela Igreja Católica, reconhecida, no Pergaminho de Chinon, em que o templário grão-mestre da França, Jacques de Molay, que inclusive é a raiz filosófica de emulação, são os templários. Então, assim, que ele foi queimado por satanismo, homossexualismo, uma série disso tudo. E o fato é que ele nunca nem reconheceu nada disso, apesar de 12 anos de tortura. E, aliás, foi até um grande exemplo de irmão, porque apesar de ser torturado por 12 anos, ele nunca entregou um irmão. E ele era o grão-mestre da ordem. Até por isso ele é homenageado até o dia de hoje como exemplo de fraternidade. Eu tive o prazer, inclusive, de visitar a tumba dele em Paris, lá, né, onde ele foi, o Alto de Fé, onde ele foi queimado. Então, assim, é uma homenagem que a gente carrega com ele e um orgulho, né, na verdade. Inclusive, a própria igreja, em o Pergaminho de Chinon, tem uma outra bibliografia nossa aí que a gente faz a leitura, que inclusive não há em nenhum momento que ele reconheça isso, apesar de ter sido torturado. Então, nós fomos inocentes. Apesar de todas as acusações, né? Sim, e foram caluniosas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve um período, por exemplo, no governo Getúlio Vargas, você vê bem mais recente e brasileiro, né, nenhum exemplo europeu distante, em que o Getúlio, por um período, entendeu que todas as lojas do Brasil deveriam ser fechadas. Sim. Entendeu? Então, foi um momento que a gente necessitou ser secreto, entendeu? Senão a gente teria problemas. Há lojas, por exemplo, no interior, por exemplo, que já, por conta desse conflito com a igreja, fechadas, queimadas, né? A gente conhece, visitou lojas que foram destruídas e queimadas aqui no interior do Espírito Santo, no interior do Rio. Então, acho que vai muito do contexto, vai muito do momento. Apesar do maçom saber fazer muito bem toda a lógica de segredo que, se necessário for, em relação ao seu reconhecimento, se assim for necessário. Coisa que as pessoas também não sabem é que a maçonaria participou efetivamente de momentos históricos da humanidade para poder combater injustiças, né? Sim. Como, por exemplo, a abolição da escravatura, né? Sim, a gente lutou nisso aí ativamente. Mundial, né? Mundial. E para nossa vergonha, dos últimos países, está entre os últimos países abolicionistas, é o Brasil, né, cara? Sim. A gente está entre os 3 últimos países. A gente participou, acho que, de todas as grandes revoluções do Brasil, ativamente. Todos os homens que fizeram feitos, e a gente narra isso aí em vários capítulos aí da bibliografia, Proclamação da República, Organização do Estado Brasileiro, o modelo federativo brasileiro, presidentes, imperadores, né? Inclusive os acordos, né, que geraram tudo isso surgiram para ali. Sem falar de expoentes de coisas muito positivas que a gente teve, como expoentes da literatura, da economia, da poesia, da música, né? São irmãos nossos e que a gente guarda com muito carinho as suas memórias. Sem falar que muita gente não sabe também na própria sociedade aqui capixaba, né, o tanto de grana e participação ativa e efetiva, por exemplo, doações para hospitais, para asilos, para orfanatos, né, que a maçonaria faz com uma mão, mas não precisa falar para outra, né? Não precisa. Mas as pessoas não sabem do engajamento, né, que as pessoas têm. Pessoas de bem, né? Homens livres de bons costumes que estão envolvidos em projetos assim. Sim, inclusive historicamente a gente tem alguns legados assim muito positivos, né? A primeira biblioteca pública do Espírito Santo foi feita por maçons, onde hoje reúne inclusive ali ao redor, né, de onde hoje é o Templo da União e Progresso, que é o templo aberto, né, mais antigo aqui do Espírito Santo. Vou falar de história. Você está envolvido num projeto de engajamento, de construção de uma biblioteca maçônica, né? Sim. Parte dessa biblioteca vai ser destinado a consultas maçônicas e vai ser privado, né, restrito a maçons. Sim. E uma outra parte pode ser pública, é isso? Sim, em tese a gente tá ainda nesse processo de confecção. Eu conversei com o venerável mestre, o irmão Aloísio, né, que é o venerável mestre da loja Humildade e Fraternidade, que ele é o presidente, né, como ele comentou aqui, da loja que acolhe, né, todas as outras lojas que ali se reúnem. E aí a gente está dentro de um projeto de não só trazer literatura que não seja exclusivamente maçônica, mas também literatura que seja de enriquecimento, né? Filosófico, social, enfim, que possa contribuir, mas também a gente está com um projeto, né, de trazer um relicário, né? Por exemplo, a gente tem reunido, por exemplo, as peças pessoais mesmo, as coisas, né, pessoais do falecido grão-mestre Davi Cruz, por exemplo. A gente tem documentos que são históricos e de uma raiz, de uma memória afetiva muito grande para nós aqui no estado. Então, ali vai ser um lugar que a gente vai poder
visitar a nossa história também, né? Além, obviamente, da própria maçonaria, do próprio enriquecimento cultural, filosófico, a gente vai poder fazer uma visita também à nossa memória do que pelo menos foi o Grande Oriente do Brasil, fundado aí nos anos 70, pelo menos, a partir no caso. Você e o Júlio participaram juntos, onde nasceu esse livro aqui, que foi Memórias da Maçonaria, né? Foi. Foi isso aqui. Foi. Você e o Júlio estiveram parceiro nesse... Uhum. Trazer o Júlio aqui também, tá? Avisa ele. Vamos sim. Avisado, tá, Júlio? Dentro do trabalho de pesquisa de vocês, que foi um trabalho brilhante, qual a primeira loja do Grande Oriente do Brasil, como é que surgiu? A história dessa loja também está ligada à história do Grande Oriente do Brasil, né? Parece que não tem como desassociar. Como é que é essa história? Tem sim, porque, na verdade, a maçonaria aqui em terra capixaba, ela nasce quando aqui ainda era uma província, né? Já nos altos do Império, ainda em período de Império. Então, a organização até federativa, né, do Brasil ela era diferente. Em maçonaria, quando uma loja encerra a sua atividade, a gente chama de abater colunas. Né? Então, algumas colunas foram abatidas e reinseridas, né? E sem falar que a relevância também de lugares do estado, elas foram sendo alternadas com o tempo. Né? Então, por exemplo, lugares que hoje são interior aqui do Espírito Santo tinham uma relevância econômica e social bastante grande num período, por exemplo, do fim do século XIX e início do século XX. Certo. Então, em atividade, a loja mais antiga do estado seguramente é a loja União e Progresso. Que fica no centro. Cidade Alta. Cidade Alta. Ali nasce a primeira loja maçônica. Em atividade mais antiga. A primeira foi abatida a coluna. Ah, entendi. Isso foi... 1822. E essa loja não mais existe. Não mais existe. Existe apenas documentos e... Isso. A gente tem acesso, na verdade, a tudo isso. A gente conseguiu achar bastante coisa. Em uma parte dessa história eu consegui achar dentro do próprio Grande Oriente do Brasil, aqui. E uma parte documental histórica a gente achou, no meu caso, foi lá na Biblioteca do Lavradio, lá no Rio. Sim. Que, na verdade, conta a história da maçonaria brasileira, né, de um modo geral. Então, ali ainda tinha alguns documentos, algumas outras coisas e literaturas que também já foram construídas por outros irmãos e que a gente, obviamente, foi consultando de acordo com o nosso objetivo de trabalho, né, para esse momento, que era iniciar a história do Brasil chegando ao Espírito Santo em cada um dos seus momentos históricos, né, no caso, o momento do Império, o momento da República, o momento Vargas, né, que foi um momento longo, né, da história do Brasil, o momento do regime militar, até a Nova República, assim, digamos. Você tem um número aproximado de quantas lojas do Grande Oriente do Brasil tem hoje no Espírito Santo? No Espírito Santo, a última vez que eu vi estava em 106. 106. A última vez que eu vi. Em atividade. Em atividade. Antes da pandemia, nós temos um número estatístico de quantos maçons eram? Não sou não. Rapaz, antes da pandemia, na verdade, esses números eles eram muito complicados de a gente avaliar. Sim. Agora a gente está informatizando, está sistematizando, então a gente consegue ter uma precisão maior. Acredito que até perfeita. Não diferente de muitas outras instituições, nós também perdemos muitas pessoas boas, não perdemos muitos irmãos. Perdemos tanto por óbito como por afastamento, porque precisou se afastar e depois ficou difícil retomar o convívio. Na verdade, é um desafio que nós que presidimos lojas, na verdade, estamos passando de retomar esses irmãos, visitá-los, conhecer o seu estado de saúde, porque a média de idade da maçonaria, de modo geral, ela é elevada, né? Então, sobretudo no Grande Oriente do Brasil. Nas grandes lojas, né, que é a nossa co-irmã, né, de potência, ela é uma média um pouco mais baixa, mas no Grande Oriente essa média é um pouquinho mais elevada. Vamos lá, para a gente poder caminhar para o nosso final, eu tenho aqui uma rodada de verdades ou mentiras, de fatos e boatos, né? Então, eu queria perguntar para você... Podia eu fazer, né? Eu levanto, você pode fazer também. Eu achei vocês dois são maçom e eu não conheço nada. Eu vou fazer todas as perguntas que todo mundo que não conhece nada vai fazer. Então, vamos lá. A primeira que eu quero fazer... Eu quero fazer a primeira e te dou a segunda. Verdades e mentiras, fatos e boatos. Para ser maçom, é preciso acreditar em Deus ou fazer pacto com o diabo? Como é que entra na maçonaria? Acreditando em Deus ou fazendo pacto com o diabo? O que é de verdade e o que é de mentira isso? Eu acho que você tem que acreditar em um Deus, seja ele qual for o seu. Sim. Você tem que ter o reconhecimento de uma divindade, de um ser supremo, sim, que na maçonaria a gente chama de grande arquiteto do universo. E cada um, em algum lugar do mundo,
chama de um modo, né, no caso. Para mim, que sou cristão, é Deus. O Islã chama de Alá e por aí vai. Eu chamo de Deus. E eu chamo de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Bruno, você tem perguntas? Um monte de pergunta. Não, todo mundo fala que tem que ser rico. Tem que ser rico para ser maçom ou não? Rico ou inteligente? Ou rico ou inteligente. Eu acho que a primeira coisa que nos é... As duas. Ele não é nem rico. Olha, nem rico e nem inteligente. A primeira coisa que a gente leva em consideração, que é uma verdade universal, é você ser um homem livre e de bons costumes. Sim. Eu acho que esse que é o grande centro, que seguramente vai saltar os olhos de algum maçom sobre o seu comportamento, sendo ele com liberdade, tratando com um senso de igualdade as pessoas que te cercam e, de algum modo, tendo hábitos e bons costumes, né? Que, obviamente, isso é uma construção relativa, né? É cultural, cada lugar tem a sua forma de se relacionar com o que a gente avalia por bom costume, né? Mas o Brasil é muito fácil da gente avaliar isso porque o Brasil é um país predominantemente cristão, né? Em sua essência, seja ele de origem católica, seja ele de origem protestante. Então, a maioria, né, das pessoas tem essa forma de conduta, inclusive até os poderes da nossa república. Porque a nossa justiça, por exemplo, os nossos juízes julgam debaixo de um crucifixo. Então, a gente já está entendendo de alguma forma quais são as normativas, né, do senso de legitimidade das atividades que a gente tem, né? Com certeza. Bebe-se sangue de recém-nascido, de virgem de 16 anos ou de bode? Quem é o sangue que se bebe? Eu tenho uma resposta bacana para isso. Vou usar para responder uma outra coisa que talvez possa ser perguntado por qualquer pessoa em sua mente. A maçonaria, antes de mais nada, ela é legalista. Ela cumpre a lei, né? Então, se homicídio é crime, a maçonaria não vai fazer. Maus tratos animais entendeu? Também. Então, se algo sai da lei e a maçonaria é essencialmente legalista, ela não vai fazer nada que vai de encontro à lei. Então, não vai fazer isso. Então, obviamente, a gente não vai beber sangue de nada vivo, né? Sobretudo alguma coisa que esteja lutando pela vida, né? Ainda. No máximo, para quem não bebe álcool, né? não gosta de ingerir bebida alcoólica, vai tomar um bom suco, um bom refrigerante, para quem bebe um bom whisky, né? É a única coisa que se bebe. Como nós somos ingleses na minha loja, a gente bebe um whisky. Mas ou um irmão que não bebe vai levar todo mundo, ou todo mundo vai de Uber para casa. Senão o venerável vai punir. Pergunta, Bruno. A maçonaria, ela tem na sua ideologia mais a ver com a identidade política de direita ou de esquerda? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Porque a gente está num... Não me complica não. Não é muito mimimi, né? Isso é tranquilaço. Porque como eu vou usar o lema até da Revolução Francesa, né? Que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o princípio vamos usar o liberalismo, né? Quase o lema do Corinthians. Vamos pensar vamos pensar pela lógica liberal, né? Que é a garantia do direito individual. Sim. Vamos pensar desse modo, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Foi o lema iluminista ainda da Revolução Francesa, né? Liberdade, né? E é esse que é o ponto, né? Se você pensar o princípio liberal, né, que formata muito a Constituição americana, que também foi escrita por irmãos nossos, né? A garantia do direito individual é algo absoluto, né? Sim. E para o cristão, de algum modo, sobretudo o protestante, isso é algo até divino, né? Então, seguramente, se ele é de direita e de esquerda, ele tem o direito de assim ser. Né? Ele só tem que entender que ele vai estar num ambiente coletivo, não importa de direita ou de esquerda, e se algo for necessário ser submetido à avaliação, todos terão o mesmo direito de palavra, e se aquilo inferir na administração, digamos, da loja, né, o que for, aquilo será submetido a uma votação em caráter democrático e seguramente vai vencer a maioria sobre alguma decisão, seja qual for a ideologia, se é que isso vai interferir, por exemplo, no corpo administrativo. Muito difícil. No meio, o indivíduo tem direito de se posicionar e ele é plenamente respeitado. Né? A não ser que ele não
não perceba isso, não tenha... E sempre vai ter o irmão do deixa disso, que às vezes não está se metendo em nada, mas assim, a maçonaria tem tem uns princípios muito importantes que nenhum irmão maçom, e agora eu me direciono a todos os irmãos, né, que é o princípio da tolerância, né, da igualdade, né, da liberdade do pensamento, né, e isso é um princípio que foi enraizado em nós há centenas de anos, né, e que não pode se perder por conta de nenhum momento político, seja ele qual for a determinação, né? E bom de viver numa democracia é que a gente, em 4 anos, a gente pode demitir e contratar, né? Quem a gente não curte, né? Tem essa questão. O cara dorme e ele acorda e fala assim, vou ser maçom. Decidi, tomei a decisão na minha vida, vou ser maçom. É assim que funciona? Não vai depender dele, né? Eu acho que o que vai depender dele seria ele viver o princípio do que a maçonaria... do que salta aos olhos de um maçom, como a gente falou inicialmente, ser livre de bom costume, que uma coisa eu posso te garantir, se você não é maçom, você pode ter certeza que tem um maçom que já te viu ou está te vendo em algum lugar, porque a gente já foi secreto, hoje a gente procura ser discreto, mas como a gente exercita o zelo pela palavra, né, então a gente acaba exercitando muito a audição e a visão. Então seguramente tem alguém vendo e ouvindo o que você está falando, o que você está fazendo, por um grupo, né, numérico, até por uma questão estatística, né? Cada universo de algumas pessoas haverá maçons. E não tem um pré-requisito, né? Ele pode ser professor, médico, advogado, engenheiro, pedreiro, né? Mesmo com mãos não tão, né? Tiago, outra verdade mito, para a gente poder caminhar para encerrar, é o seguinte... Tornou-se maçom, ficou rico, tem dinheiro pra caramba, e aí... de 2 em 2 anos, um da família morre. Verdade ou mentira? Diz que geralmente busca um filho, né? Eu nunca vi isso acontecer, né? Eu tenho uma brincadeira, né? Que se fosse verdade eu estaria morto, né? Eu estaria morto, porque eu sou filho de maçom, né? Então provavelmente eu não estaria nem conversando aqui, né? Sobre isso. Eu já estaria morto ou beberam meu sangue, talvez, né? Em alguma cerimônia do meu pai, talvez. Em algum momento. E o seu pai tá vivaço, né? Tá lá. Me perturba até hoje. Graças a Deus. Conheço o pai do Tiago, tá vivaço. Então, cara, a finalidade do livro, fala pra gente aí, apresenta pro pessoal aí que a venda do livro é para ajudar na biblioteca. Como é que... a gente está cobrando lá, no caso, o valor de R$30. No caso, diretamente comercializado na loja Humildade e Fraternidade, aos cuidados do venerável lá da loja, que é o Aloísio. Sim. Entendeu? E tem uma quantidade grande de exemplares, porque esse projeto, na verdade, era para ter sido concluído em 2019, né? A gente estava com esse objetivo lá, contudo, os tempos ficaram complexos, né? Já em 2019, porque a gente tinha que caminhar com a concretização do tempo, seguido para a construção da biblioteca, e logo depois veio pandemia, tanta coisa, e a gente ficou muito, né? Ficou muito complicado. Isso aqui também é um número muito limitado de exemplares. Então, a gente só está direcionando isso para maçons, entendeu? Porque é um número muito limitado. E digamos que somos milhares, a gente tem poucas centenas, é muito limitado. Então, a gente não vai comercializar para não maçons. Nesse momento, não. Não vamos não, porque a ideia é, obviamente, canalizar aí, nesse contexto e nesse momento, todo o valor para capitalizar a biblioteca, que, se Deus quiser, aí, com a nossa previsão de primeiro semestre, isso aí tá concluído lá para todos os irmãos. Vai ser uma oferta. 2022. De 22. Primeiro semestre de 22, a nossa ideia é fazer, porque a gente é abusado, a gente faz. A gente tocou a loja, né, naquele momento, e nesse contexto, eu tenho muito conforto para falar isso, meu irmão Júnior, porque assim, você como maçom também sabe disso, a gente não anda sozinho. Sim. E ninguém faz nada sozinho. Então, quando eu falo aqui, assim, eu não falo em nome de, mas eu tenho certeza que os meus irmãos irão me reconhecer, irão caminhar comigo. Sim. Porque, na verdade, esse projeto não é meu. Ele é um projeto nosso. Como a loja, é de todo e qualquer irmão que queira ir visitar, até porque eu só estou venerável por mais 1 ano e meio, e anterior a mim foi um venerável muito importante, que foi o irmão Guilherme, que eu deixo meu carinho sempre, que com ele eu aprendo, e é meu past master, que a gente chama, né, o venerável anterior. Assim como daqui a pouco também eu vou passar isso para um outro irmão, e seguramente ele vai fazer algo melhor do que eu fiz. Só espero entregar um pouquinho melhor e assim por diante. Vida, né? Que segue. E vida que segue. E eu vou estar lá trabalhando com o mesmo afinco, em outra posição, me subordinando, servindo, até porque
Para quem é cristão, a gente sabe que a gente só é maior quando a gente serve, né? Se a gente não servir, não tem, esse é o princípio, não tem outra lógica. Jesus fala, né? Se o grão de trigo cair sobre a terra, se o grão cair sobre a terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai dar muitos frutos e muitos resultados. Eu acredito nisso. Thiagão, obrigado por ter vindo, cara. Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Te ilumine seus passos, né? Amém. E foi muito legal. Acho que a gente conseguiu acabar com muitos mitos. E vamos ver se a gente acaba com mais aí, marcar um retorno depois. Tá beleza. Se precisar da gente, você sabe que a gente tá sempre juntão, meu irmão. Obrigado, cara. Sempre um abração. Um prazerzão. Um abraço. Até uma próxima aí. Gente, um abraço. Obrigado aí pelo carinho. E até mais. Até uma outra oportunidade. Valeu. Valeu, galera. Obrigado!